Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telejornal. Os professores e educadores de São Tomé e Príncipe iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado. A esmagadora maioria dos professores parece ter cumprido o primeiro dia de greve convocada pela Simprastep. Segundo o sindicato, só amanhã a proposta do governo será analisada. Na escola Dona Maria de Jesus, o portão está encerrado, os alunos veem as salas de aulas de longe. Outros aproveitaram para brincarem no largo das escolas ou regressar a casa. Este é o cenário do primeiro dia de greve dos professores em São Tomé e Príncipe. Passei por algumas escolas do distrito de Água Grande e há uma aderência total, Pelo descontentamento que existe dentro da classe docente, não há margem para dúvida que a aderência é 100%. Os professores mostram-se determinados em defender os seus interesses. Eu tenho 55 anos de idade. Vou para o aposento já. Com qual é o salário? De 500 mil obras? O governo tem que resolver essa situação. Recorde que ontem o Ministério da Educação anunciou que não tem dinheiro para suportar o aumento salarial exigido pelo Simprastep. O Estatuto dos Docentes vai custar ao país $1 milhão americanos. Dissemos que não é possível fazer aumento, mas sim atualizar o subsídio de docência, que representa também algum aumento em termos monetário da massa salarial. Vai a crescer. Para além da implementação do Estatuto, que já dissemos ao sindicato que o governo havia orçamentado 10 mil milhões para a implementação do Estatuto. Mas depois de fazer o levantamento, vimos que não é suficiente, que o governo haveria de encontrar mais 8 mil milhões para implementar o Estatuto. E isso está garantido. Agora eles querem, para além disso, querem mais aumento de salário. O sindicato não impõe um aumento salarial. O sindicato propõe uma melhoria salarial porque o Estatuto de Carreira Docente não está sendo implementado no seu todo. O Simprastep vai reunir-se amanhã com os delegados sindicais para analisar a proposta do governo e analisar o primeiro dia de greve. O ministro da Educação, Jorge Bom Jesus, apresentou uma proposta ao Sindicato dos Professores que, entre outras medidas, prevê a implementação do Estatuto de Carreira Docente aprovado desde 2009. Não é possível implementar a carreira docente e, ao mesmo tempo, fazer um aumento de salário significativo. São as palavras do Ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus, quando reagia à paralisação iniciada hoje pelos professores. No quadro das reivindicações do sindicato, nós conseguimos ultrapassar vários pontos. Temos cerca de 9 pontos que foram amplamente discutidos depois de várias sessões de trabalho. Portanto, trocamos ideias, trocamos opiniões. Portanto, há propostas que foram avançadas por iniciativa do Ministério, outras por iniciativa do sindicato, e conseguimos limar muitas arestas, mas ficou um ponto, digamos, que eu diria assim, um ponto de discórdia, de desentendimento, que é: nós estamos todos empenhados em obter uma carreira profissional, mas o que o Estado está a dizer é que não é possível, de forma simultânea, implementarmos a carreira profissional e, ao mesmo tempo, podermos fazer um aumento de salário significativo. Portanto, desejável ou mesmo ideal. Por isso mesmo, nós estamos a propor 10%, que é, digamos, o aumento possível. Portanto, estamos a aumentar, propusemos ao sindicato aumento de 10%, portanto, ao nível do aumento salarial. Portanto, foi isso que nós propusemos
E aí, esses 10% iriam tocar, sobretudo, no subsídio de docência. O ministro justifica a medida, alegando que a implementação da carreira docente vai exigir um grande esforço financeiro por parte do Estado. Na implementação da carreira, há necessidade de nomear e enquadrar todos esses professores para colocá-los na carreira. Isto exige um esforço financeiro bastante grande. Portanto, fizemos as contas, se tivéssemos que começar de janeiro até dezembro, estamos a falar num esforço financeiro de 18 mil milhões de dobras. Mas porque nós, portanto, em concertação com o sindicato, vamos tomar como meta agosto de 2013, agosto deste ano, certamente esse esforço financeiro será menor. Talvez é capaz de rondar os 10 mil milhões, ou mesmo 9 mil milhões. Outra alteração prevista prende-se com o estabelecimento da reforma dos docentes com o salário base. Os professores vão para a aposentação com o seu salário de base. E se houver alteração, digamos, algum aumento de salário ao nível do país, este salário de base dos aposentados, pelo menos dos professores, também altera, porque é o salário de base que ele leva. Portanto, isto é um ganho que não acontecia, portanto, até agora. O documento presente ontem ao Sindicato dos Professores contém 9 medidas que visam melhorar as condições de trabalho dos docentes. Sabe-se que um dos pontos em desacordo prende-se com o valor do aumento salarial. Um Simprestep exige um aumento de 35%. Entretanto, as negociações entre o Governo e sindicato continuam. Amanhã o Simprestep vai reunir os delegados sindicais para discutir as propostas do Governo. O Tribunal de Primeira Instância libertou ontem os comandantes dos petroleiros Maria Melissa e Dasjit Integrity, que em 26 de junho foram conduzidos à cadeia para cumprir uma pena de 3 anos de prisão efetiva por contrabando nas águas territoriais santomenses. Os 2 comandantes, cujos navios pertenciam respectivamente a Malta e as Ilhas Marshall, foram libertados no âmbito de um indulto do Presidente da República de 26 de setembro último. Em 29 de março, recorde-se o juiz do Tribunal de Primeira Instância, Alberto Monteiro, condenou os 2 comandantes dos petroleiros Maria Melissa e Duct Integrity a pagarem 122,5 mil milhões de dobras, equivalente a cerca de 5 milhões de euros. Os 2 marinheiros foram condenados ainda a 3 anos de prisão convertida em 2 anos de pena suspensa, caso em 30 dias não fossem pagos os 5 milhões de euros. O tribunal confiscou também as 2 embarcações com todos os produtos que se encontram a bordo, nomeadamente 9 mil toneladas de crudo e quantidade não especificada de cabos elétricos. O juiz Alberto Monteiro diz que ficou provado o crime de contrabando e condenou os réus por danos patrimoniais e não patrimoniais causados ao Estado santomense. Um decreto presidencial com data de 26 de setembro último justificou o indulto com a boa conduta prisional que vem tendo os capitães dos navios petroleiros, o que denota a sua disposição e condições de reintegrar-se no convívio social. O decreto justifica igualmente o gesto de clemência com razões humanitárias. O indulto a Gulgen Ganese e Vulchenko Yevgen. Segundo o decreto, não prejudica a indenização por perdas e danos que for devida ao Estado santomense. A missão médica taiwanesa de otorrinolaringologia realizou 37 consultas e 14 cirurgias numa semana. O balanço foi feito hoje no Centro Hospitalar de São Tomé. No âmbito do projeto de cooperação
Entre a Universidade Médica de Taipei e o Hospital Aires de Menezes, que se realiza mais uma missão médica no Centro Hospitalar de São Tomé. O médico Li, especialista em utorino-laringologia, que foi se acompanhar de mais um médico num trabalho conjunto com a equipa médica nacional, realizaram em uma semana 37 consultas e 14 cirurgias, e o sintoma mais encontrado nos pacientes foi a rinite crônica. A maioria dos pacientes tem sinusite crônica e obstrução crônica da narina. A maioria dos pacientes tem obstrução crônica da narina. E, sendo assim, tem muita dificuldade em respirar e, consequentemente, o seu momento, a hora de dormir é muito perturbadora. Como tivemos uma estadia muito curta aqui em São Tomé, nós pressionamos, fizemos 37 consultas e realizamos 14 cirurgias para 14 pacientes. Feito o balanço, a missão médica taiwanesa, concretamente do Hospital Wanfan, ofertou ao Centro Hospitalar de São Tomé um kit completo de materiais para a realização de cirurgia em utorino-laringologia. Para além do kit, ofertaram ao governo também 4 computadores portáteis e um servidor para informatização hospitalar do Centro Policlínico de Água Grande. Além do serviço da medicina, o Dr. Li prepara também o kit de instrumentos de cirurgia para o Hospital Central e 4 computadores para a delegacia de Água Grande. O reforço de equipamentos otorrinolaringologistas ao nosso hospital. Claro está que também assobiando um donativo de material informático à área de saúde de Água Grande. So also to say that all the information computer and information system to the health center at Água Grande, que revela sobremaneira a intenção de melhorar a performance da nossa assistência, tanto no Hospital Aires de Menezes, assim como no Distrito de Água Grande. Esta cooperação, esperemos que ela se solidifique mais ainda, a cooperação de São Tomé e Príncipe pela China-Taiwan, no domínio da saúde, que é bastante notória, bastante profícua. Esperemos que, de facto, ela se solidifique mais para o bem das nossas populações. Sem contar com os 4 computadores portáteis e o servidor, o kit de materiais ofertado ao Centro Hospitalar de São Tomé está avaliado em $10.000 norte-americano. A cerimónia, que decorreu na sala de reunião do Hospital Dr. Aires de Menezes, ficou marcada pela entrega de um diploma de mérito ao médico taiwanês Wanfin Li. A Organização Internacional Slow Food rubricou hoje um protocolo com algumas ONG nacionais. Valorizar os pratos tradicionais é o propósito desta organização internacional. Fundado em 1989, o Slow Food, que em português significa comida lenta, vem contrastar os efeitos de fast food às conhecidas comidas rápidas. Sabe-se que com o ritmo exaltado da vida atual, poucas são as pessoas que têm tido paciência para as culinárias tradicionais, o que de certa forma tem conduzido ao esquecimento. Assim surge Os Convívia, que reúne mais de 100.000 associados de mais de 150 países para defender a cultura culinária, o qual cidadãos nacionais, doravante, também integram. Esta assinatura, claro que é um pontapé de saída para nós aqui em São Tomé, enquanto pioneiros do processo. Vamos criar o Convívio, que poderá também promover atividades semelhantes, tentando valorizar aquilo que são receitas locais. Nós temos uma gastronomia rica, em que está ameaçada, sabemos disso. Então, há toda uma necessidade de nós tentarmos fazer um movimento contra esse esquecimento por parte de algumas pessoas, tentar novamente contar as histórias daquilo que é a tradição local,
qual é a história que vem por detrás de um calulu, por exemplo, por detrás de um sengue, por detrás de um begue, etc, etc. A Quatela, enquanto ONG que tenta promover e valorizar os produtos locais, encontrou nas suas investigações o endereço do Slow Food, e também nós tentamos anexar uma das nossas atividades com aquilo que é o movimento que é o Dia de Comer Local. Isto já foi há cerca de 2 anos atrás. Então, o Slow Food gostou da iniciativa, nos convidou a participar para conhecer de perto aquilo que são as suas atividades, aquilo que tem desenvolvido no mundo inteiro. E nós participamos no Salão del Gusto e Terra Madre há um ano atrás, em Itália, foi em Turino, em várias outras localidades. Visitamos alguns dos produtores, criadores, cozinheiros locais, e inteiramos da situação da realidade e vimos que a filosofia do Slow Food é simples, é benévola para toda a gente, porque ela tem a ver concreto com aquilo que é o alimento de base. E está assente em 3 aspectos fundamentais, que é a produção deve ser boa, deve ser limpa e deve ser justa. Nesta ordem de ideia, a filosofia seria um alimento bom, deve ser fresco, saboroso e que seja da cultura local, limpo quando produzido, respeitando o meio ambiente e a saúde humana, e justo quando os preços são acessíveis para os consumidores e condições e pagamentos justos para os pequenos produtores. Slow Food trabalha diretamente com os cozinheiros, os produtores, de uma forma em geral, é um movimento transversal, toca em todo o sector. Slow Food, afinal, é um movimento muito informal, é uma rede de pessoas e o seu objetivo é juntar uma rede de pessoas e as diferentes energias e as diferentes experiências que cada um dos atores tem na rede para ir na mesma direção. E a direção é criar um movimento forte de camponeses, produtores locais, transformadores, restauradores, gente que trabalha como técnicos, que trabalham na educação, mas que querem salvaguardar e proteger a própria identidade cultural gastronômica. Defender a biodiversidade alimentar, a educação do gosto e do alimento, conectar produtores e coprodutores e desenvolver redes de associados são os principais objetivos desta organização. O Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe já tem condições para digitalizar o acervo histórico do país. O Fundo das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, financiou a compra de alguns equipamentos que foram entregues ontem numa cerimónia simbólica que contou com a presença do Ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus. A partir de agora, o Arquivo Histórico terá uma base de dados digital que irá permitir o acesso ao acervo sem a degradação dos mesmos. Para tal, a instituição recebeu estes equipamentos que irão ajudar a preservar o património histórico do país. Estes equipamentos são muito valiosos. Parecem coisas simples, mas, portanto, são instrumentos altamente especializados, sobretudo para que nós possamos travar o processo de erosão e de perda de um grande espólio que nós aqui temos. Já perdemos muita coisa. Este país, portanto, os índices de umidade são extremamente elevados e não temos outra forma de poder salvar o património senão através do uso das novas tecnologias de informação e comunicação. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, forneceu os equipamentos e formou uma equipa composta por 20 técnicos que irão trabalhar na digitalização do acervo. Il faut dire que la conservation de la mémoire fait partie de l'un des grands plans, l'un des grands objectifs de l'UNESCO. É preciso dizer que a conservação de memória faz parte de um dos grandes objetivos da Unesco. A Unesco tem desenvolvido um instrumento para a conservação do património imaterial.
para dizer que a Unesco dá muita importância à conservação dos arquivos, tudo que permite conhecer o nosso passado. Ao nível do Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe, nós respondemos o apelo feito por São Tomé e Príncipe em termos de conservação. Nous avons écouté l'invitation qui a été faite par la partie nationale par rapport aux problèmes qui étaient les leurs en termes de conservation. A diretora do Arquivo Histórico sublinhou a importância destes equipamentos para a preservação do acervo existente. Esses equipamentos têm uma grande importância porque vêm em boa hora. Como sabe, o nosso país é um país muito seco e a documentação, a maioria que nós temos cá é em papel, suporte papel. E isto vai permitir-nos digitalizar, sobretudo aquela documentação que já está em fase avançada de degradação, que é a documentação mais antiga, do século XVII, e vamos também trabalhar, como disse o Sr. Ministro, na documentação da curadoria, que fala sobre a mão de obra, que é uma documentação que diz respeito a, como vocês sabem, a Cabo Verde, Angola, Moçambique, que tem muita mão de obra desses países. E nós vamos, aliás, já começamos a fazer a digitalização dos boletins oficiais, dos diários da República, que são documentos que manuseados várias vezes ao dia. E isto vai nos permitir ter o suporte original guardado e dar para pesquisa ou consulta documentação digitalizada. Os documentos digitalizados irão fazer parte do banco de dados do Arquivo Histórico, que estarão disponíveis para o grande público com maior facilidade. A CST ofereceu mais de 1000 mochilas aos alunos da Escola Patrício Lumumba. A entrega deste material insere-se nas ações desta empresa de apoio à educação. Com a abertura do ano letivo, a aquisição dos materiais didáticos é sempre mais uma preocupação para os pais e encarregados de educação. É nessa perspectiva que a Companhia São Tomense de Telecomunicações, ciente dos custos destes materiais, decide oferecer uma mochila a todos os alunos do 5º ano da Escola Patrício Lumumba. Temos muito gosto disso, em oferecer aos alunos estas mochilas. Evita também, ou apoia de certo modo, o orçamento familiar, ajuda de certa forma a que os pais não tenham encargos com a mochila, com este elemento, que é um elemento importante, transporte dos materiais escolares, e no futuro a CST compromete-se a fazer mais apoios. Decidimos encontrar a iniciativa da CST em ofertar 1050 mochilas aos alunos da escola e esperamos que essa iniciativa não fique cá só, como disse o seu administrador, que futuramente poderão ofertar a outras escolas de outros distritos. Esta iniciativa da CST suscitou muita alegria aos alunos, porque, para aqueles que têm, esta oferta é mais alternativa. Uma mochila boa, para quando eu tiver rasgar, posso usar essa. Essa mochila é mais melhor do que outra, e a de CST é uma ótima oferta que dão para nós. Essa oferta foi boa, porque outras pessoas que não têm mochila podem ter. Patrício Lumumba deu o pontapé de saída a esta iniciativa da CST, que deverá chegar também aos alunos da Ilha do Príncipe. Salienta-se que o apoio da Companhia São Tomense de Telecomunicações beneficia, além da educação, as áreas desportiva, cultural e não só.